Por que a Ucrânia está perdendo terreno? Essa é uma pergunta que muitos têm feito e que um ex-oficial ucraniano apontou possíveis razões, tá? E trouxe à tona algumas questões, né? A famosa crise da mobilização e falhas na liderança. Detalhe, o que ele escreveu, tá? As informações, é um tipo de matéria, né? Thread, como chamamos no X, né? No Twitter. Vou deixar o link, tá? Para você não pensar que foram vozes da minha cabeça, né? Essa fonte. Eu vou deixar na descrição o X, né? O Twitter dessa pessoa que você vai poder ver, enfim. Chamado Tatarigami. Vou até mostrar aqui o Twitter dele, né? Conhecido como Tatarigami, ex-oficial da Ucrânia, fundador do Front Intelligence Insight. Front, e detalhe, ele usa o Substack como fonte principal, digamos, para publicar suas matérias. É pago, tá? O Substack é como se fosse, entre aspas, um blog, né? Em que você pode ter acesso a uma série de informações. No caso, ele cobra um valor lá e que você tem acesso todos os dias a material, enfim. Então ele trouxe e vou resumir aqui o que ele falou. Então, primeiro, ele explica que o recrutamento de soldados na Ucrânia é descrito por ele como injusto. Ele fala sobre o problema de pessoas ricas, né, de se beneficiarem frequentemente, onde conseguem burlar essa questão do serviço militar, e o sistema termina focando nos membros mais fracos da sociedade, quem é mais pobre, pessoas com problemas de saúde. Inclusive, teve um caso recente, agora em dezembro, eu não lembro a data agora, porque todo dia recebo muita informação e leio, enfim. Que é até um caso de um Papai Noel. O cara estava vestido de Papai Noel e quando foram averiguar, o cara era para estar servindo, algo do tipo. E ele foi preso imediato, enfim. Já saiu matérias na DW, que é um órgão alemão, tá? Falando sobre essa questão dos ucranianos, né? Alguns, para não serem presos, né? Desertaram, não foram para o campo, depois voltaram para não terem penalizações maiores, estão voltando, e o pior, estão voltando para as áreas mais complexas de combate, que é onde normalmente precisa mais deles, tá? Então tem tido esse problema, por exemplo, se você pega aqui essa região de Kurakow, de Pokrovsk, Zaporizhia, agora lá em Kursk, são regiões muito complexas, tá? Muito complexas no que tange essa questão de conflito. E aí ele continua, né? O Tatarigami, né? O pseudônimo dele. Lógico que ele não colocou o nome dele. Ele fala o seguinte, que, no entanto, não se pode dizer que o problema seja a falta de vontade de combater com as tropas russas. O problema em específico é a infantaria, segundo ele. Não é força aérea ou outros ramos das forças armadas. Abre aspas. A dura realidade do combate da infantaria não pode ser ignorada. Quanto mais tempo um soldado serve na linha de frente, menores as chances de voltar para casa inteiro e salvo. Ou até voltar, né? Fecha aspas. Ou seja, ele está deixando bem claro exatamente isso. Do quanto muitos soldados não estão se preparando, né? Na realidade, a Ucrânia não se preparou. Ele até traz isso mais na frente, né? Outro problema, segundo ele, é a recusa em formar novas brigadas, enquanto se espera armamento ocidental. Ele até comenta o seguinte, que a Ucrânia, se a Ucrânia atrasar a mobilização e continuar esperando armamento, que talvez nunca chegue, ele arrisca sofrer uma derrota total. Então fica aquela luta, tá? De montar novas brigadas, mas se não montar novas... por exemplo, digamos que uma brigada qualquer tinha 200 homens e agora só tem 100. Então eles vão colocando esses novos recrutas para essa área e não estão formando novas brigadas, não estão treinando devidamente esses soldados. Só que fica aquela questão, né? Ele comenta que houve um atropelamento de tudo, não houve uma preparação, então se a Ucrânia começar a colocar a criação de muitas brigadas, vai ter problema lá no fronte. Então eles terminam enviando os soldados que não estão preparados
termina tendo mais baixa e fica todo esse problema, né? Ele até diz, ó, tanto os militares ainda existem muitas estruturas soviéticas desatualizadas. Então ele está comentando o seguinte, que a escola militar como um todo ucraniana ainda usa toda uma estrutura soviética, assim como os russos, tá? Ele até comenta, tanto os militares ucranianos quanto os russos sofrem de uma cultura tóxica de relatórios falsos na cadeia de comando. O que é que acontece? Os caras ficam falsificando, do tipo, houve um pequeno avanço, digamos, um exemplo simples. Digamos que houve um avanço no caso lá de Kurakov. Os russos estavam sabidamente, tinham avançado, mostraram vídeos, fotos, provando que tinham ocupado Kurakov, tinham ocupado a parte industrial de Kurakov. Mas nos relatórios oficiais ucranianos não apareciam isso, porque na cabeça desses líderes eles acham que a qualquer momento vão retomar a área. E aí não escrevem esses relatórios falando que perdeu. Tá? Então é um problema sério que eles enfrentam. Os dois lados fazem muito isso. Tá? Por isso que muitas vezes nós temos desencontros, inclusive, de informações, por conta, um dos muitos motivos, além da guerra de informação que existe, claro, existe uma guerra mesmo interna de eles mentirem, de falsificarem relatórios, tá? Então, se eles reconhecem que tem um problema, vão terminar sendo punidos. Um exemplo simples aconteceu lá em Kursk, tá? Uma série de falhas dos dois lados, tanto russo como ucraniano. Não é à toa que Putin, por exemplo, mudou de general. Assim que ocorreu o ataque ucraniano, teoricamente os russos vinham repelindo, vinham conseguindo uma série de ondas, mas mesmo assim algo de errado aconteceu, que não sabemos exatamente, porque nem o lado ucraniano informa direito, nem o lado russo informa direito, mas entre aspas, do nada, Putin muda um dos generais, um dos líderes daquela região e mandam para lá, nas carreiras. Então, alguém cometeu algumas falhas que nós não sabemos, evidentemente. E aí, por conta desse conflito de informações, da cadeia de informações, um vai mentindo para o outro, vai gerando um verdadeiro, como ele diz, um pesadelo burocrático, tá? Onde um vai mentindo, aí na ponta sabe-se a verdade, mas até às vezes os líderes não sabem tudo, sabem a metade das informações, e o pouco que sabe termina mentindo. Então é uma complicação gigantesca, tá? Aí ele até comenta que ao mesmo tempo que o oficial critica o governo, né, Zelensky, por exagerar na importância da ajuda ocidental, ele até comenta muito isso, né, que o erro fundamental deles foi apresentar a ajuda estrangeira como uma chave decisiva para a vitória. E a chave decisiva da vitória não estava no Ocidente, estava neles, teoricamente, segundo o, o Tatarigami. Né? E aí ele fala exatamente isso. Enquanto Zelensky, enfim, os oficiais começaram a fazer todo um barulho dizendo que a chave decisiva da vitória vinha do Ocidente, silenciavam para os problemas não resolvidos dentro do país. Ele fala muito sobre essa questão, tá? Da não preparação ucraniana, tá? Aparecia ser muito evidente que teria-se problemas. Imaginemos o seguinte: vamos supor que os ucranianos não, tudo bem, não vai ter problemas com os russos. Vamos supor que seja isso. Mas teriam problemas mais cedo ou mais tarde com o Ocidente. Concorda comigo? Já que a OTAN vinha avançando. Então, mesmo que fosse num cenário completamente diferente, não a Ucrânia lutando com a Rússia, mas a Ucrânia lutando com o Ocidente, com o restante da Europa, ou da OTAN de uma forma geral. Por mais que tivesse ajuda russa, os ucranianos precisavam ter se preparado. E é isso que ele reclama, que não houve nenhum tipo de preparação. E aí, junto a isso, uma série de falhas de conversas, de negociações, não de negociações, como é que eu posso dizer a palavra? De relatórios mesmo, né? De chegar pela metade e aí na tomada de decisão, tomar uma decisão muitas vezes já tardiamente. Um exemplo disso foi, por exemplo, em Pokrovsk. Os ucranianos demoraram muito, não é que Pokrovsk ainda caiu,
mas muitas regiões da área de Pokrovsk, se você pegar bem, eu vou até mostrar aqui para ficar mais claro, tá, o que eu estou falando. Isso foi reclamado, inclusive, pelos próprios ucranianos. Mais uma vez, não são vozes da minha cabeça, tá? Existe aqui, nessa região aqui ao norte, deixa eu só dar mais um zoom aqui, fica mais fácil. Lembrando a Pokrovsk que está aqui acima, toda essa região aqui da linha de. Se eu não me engano, isso é uma linha de trem, eu tenho 99% de certeza. Tá? Aqui. Essas frentes aqui, nessas proximidades, os ucranianos demoraram muito a fazer fortificações aqui. Tá? Tem um rio aqui, ó, passando, se você prestar atenção. Então eles se confiaram muito no rio e não fizeram uma preparação adequada. Quando veio todo o comando para iniciar, eles prepararam a infraestrutura, começaram a organizar. O que foi que aconteceu? Os russos fizeram um assalto, como a gente chama, né? Como chama-se? Avançaram rapidamente, tomaram essas estruturas para si, e agora os ucranianos tiveram que correr rapidamente para a parte urbana, acelerado, com muitas baixas, foi bem complicado. E os russos protegidos agora com um sistema de defesa ucraniano, né? Eles cavaram pequenos túneis, né? Se prepararam mesmo, tem infraestrutura de cimento, de concreto, e tudo isso foi utilizado pelos russos. Né? E isso é tanto que só agora, nos últimos dias, eles já deram praticamente como perdido, de uma certa forma, e tem agora fortificado todo o interior. Isso já era para ter ocorrido muito antes e não agora. Então, só agora, deixa eu só tirar um zoom aqui para entender o contexto. Todo esse fronte aqui, Pokrovsk, mais abaixo, Kurakov, e está aqui, ó, Dnipro. Deixa eu só deixar assim, fica mais fácil de visualizar. Então, está aqui, Dnipro. Eu já trouxe vídeo sobre isso, tá? E aqui está o fronte. O fronte mais quente, digamos assim, né? Hotspot. Então, os ucranianos estão tendo que recuar cada vez mais, e só agora que começaram a fortificar várias pequenas cidades aqui no caminho. Né? Pavlorad, começaram a fazer um cerco novo. Antes aqui, outra proteção. Então, começaram só agora, né? Que saiu até matéria sobre isso, já, como eu vou repetindo, trouxe já vídeo sobre isso. Ou seja, há uma grande chance dos russos avançarem muito rápido ou até pegar parte dessa infraestrutura dos ucranianos que estão em construção agora e pegarem desprevenidos. Então, o Tatarigami faz fortes críticas, tá? Ele elogia frequentemente o governo Zelensky, só para deixar claro que eu não peguei aqui um material de alguém que apesar de ser ucraniano, mas é anti-Zelensky, pelo contrário, ele sempre está defendendo. Se você entrar no Twitter dele, vai ver até postagem recente agora, de ontem para hoje, ele elogiando a entrevista que Zelensky fez a um pessoal, se não me engano, americano. Eu vou precisar até assistir essa entrevista dele. E tem toda aquela problemática, né? Ele fala inglês, mas enfim, tem hora que fala ucraniano. Enfim. O fato é que, então, Tatarigami, então, deixou bem claro essas informações. Vou deixar o link aqui na descrição com todo o Twitter, né? A sequência que ele fez, que dá até mais detalhes do que eu apenas resumi aqui, senão o vídeo ficaria ainda mais longo com todo o passo a passo que ele falou. Mas é isso, valeu. Lembrando que todos os dias 10 horas da manhã, 12 às 14 às 16. Tem vídeo novo todos os dias e às 18 tem live, beleza?